Boa tarde, meus amigos. Vamos começar mais um bate-papo aqui, uma live com os poetas. Hoje nós vamos receber Fernanda Queiroz. Ela é poetisa, jornalista, fotógrafa e audiodescritora, bordadeira e costureira. É uma mulher multitarefas. Temos também o João Victor, o vulgo Escorpião, que é escritor, desenhista e poeta. Ele é do Rio de Janeiro. A Fernanda é aqui de Patos de Minas, da cidade que eu estou. Boa tarde, Cássia. Seja bem-vinda. Vamos aguardar eles pedirem aqui para participar ao vivo. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui para eles. Fernanda e João, estamos aguardando. Yolanda, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. João. Estamos na semana do Dia dos Namorados. Então vamos declamar uns poemas sobre o amor aí para vocês. Quem é que tá amando aí? Me conta aí. Porque o amor, ele é vital, né, na nossa vida. Sem amor, nada seremos, nada somos. Fernanda, pede para participar ao vivo, por favor. O Escorpião já publicou 2 livros de poesia. Égida Busca. Você tá. Égida Busca pela Pedra do Destino e Eternidade. São os 2 livros de poesia deles. Do João, vulgo Escorpião. Boa tarde, Cidinha. Seja bem-vinda. Deixa eu aceitar aqui. Fernanda, eu estou aceitando aqui você. Parece que não está dando certo. Ao vivo é assim mesmo. Tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos ver o Escorpião aqui. Aceitando aqui. Às vezes vai dar certo. Oi, João, tudo bem? Tudo sim, minha amiga. E você, como você tá? Quanto tempo? Pois é, passa rápido, né, o tempo. Boa Oh, que bom, Fernando. Deu tarde. certo. Tudo jóia, Fernando? Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Que Estamos bom. sim. Todo mundo vendo todo mundo? No caso, eu não tô vendo a Fernanda. Era isso também que eu ia perguntar. Vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho? Sim. Eu também. Tá tudo ok aqui. Ah, Só você que não tá vendo a Fernanda, então. mas assim, eu tô conseguindo te ouvir tranquilo, Fernanda. Eu tô aqui. Eu sou uma mulher morena alta, 1,84 Bonita, m de charmosa. altura. Muito obrigada. Estou agora com uma caneca, porque já que é um café com poesia, eu acabei de passar o meu café, né? Ô, Vou tomar um café junto. ô, João, é bom que ela é audiodescritora, então ela vai descrevendo aí para você. É, Né, Fernando? é, Vai ser o exatamente. jeito. Eu estava até lendo aqui sobre você, Fernando. Sim. Aí o dia que você falou lá no evento lá, né?
Audiodescritor. Eu fiquei pensando, será que é o que eu estou imaginando, né? Você quer explicar para nós, por favor? Então, boa Se apresente tarde. também, boa Tá, tarde. Muito boa tarde. obrigada por Boa tarde. aceitar o convite. Sim, eu que agradeço. E boa tarde a todos, né, que não estão ainda, mas que chegarão ou que verão no futuro, né? As lives estão para isso, para pessoas que virão depois assistir. Eu me chamo Fernanda Queiroz, né? Tenho 50 anos, prestes a completar 51, que é o mês do meu aniversário, Ó, e eu sou poeta desde que eu me conheço por gente, mas a poesia é aquela do caderno que ficava escondida e a gente não declamava para ninguém, né? Só no máximo para algum namorado ou alguma amiga, e, e sempre escrevia muito, muito nos cadernos, né? E aos 20 anos eu tive meu primeiro filho, Gabriel Fernando, tem uma deficiência visual, né? Eu fui mãe solo de três, Gabriel, Rafael e Maíra. E Gabriel com deficiência visual, então foi uma jornada, né, de pelo menos 11 anos de escola em Brasília pela inclusão com a criança, né, com deficiência visual. Não trabalhava fora porque eu não conseguia pagar uma pessoa tão bem para que acompanhasse ele nas atividades, né, tanto escolar como escola de música. E aí então, com esse desafio de criar uma criança com deficiência visual, eu começo a perceber um outro mundo, né? A, a primeira coisa foi aprender o braille, né? O Gabriel gosta muito do braille, gosta muito da leitura, né? E depois do braille, eu percebi que tinha também a audiodescrição. Mas naquele período, a audiodescrição era algo muito longe para mim, porque ela só tinha capacitação Rio, São Paulo e Recife. E era muito caro e tinha que sair, então, de Brasília para ficar nesse estado, né, onde tivesse o curso, para poder fazer o curso. A audiodescrição é descrever o mundo, né, descrever ambientes, descrever obras de artes, mesmo eventos corporativos, para pessoa com deficiência visual ou pessoas com transtorno do espectro autista, né? Então, assim, ela não se limita só para descrever para pessoas com deficiência visual. E eu deixei o sonho engavetado por alguns anos de ser audiodescritora por falta de grana e por falta de tempo, né? Ter que sair da minha cidade, deixar meus filhos e ficar 3 meses no Rio para poder fazer um curso, isso era inviável. Em 2023, eu consegui fazer o curso de forma gratuita no Espaço Renato Russo, em Brasília, e eu fiz com o meu filho Gabriel, ele como consultor de audiodescrição e eu como audiodescritora. Hoje ele atende outros clientes em Brasília e eu atendo em Brasília e recentemente consegui um trabalho aqui em Patos de Minas, no evento Tecido de Artes. Então, pela primeira vez, eu consegui fazer audiodescrição em Patos de Minas. Hoje eu moro em Patos de Minas, né? E tenho que ir até Brasília, São Paulo, a trabalho, né? Seja para fazer audiodescrição ou fotografia. Eu sou bordadeira também, né? O bordado eu posso levar aonde eu for, a audiodescrição também e a fotografia também. E então eu moro aqui hoje em Patos de Minas e a audiodescrição em Patos de Minas ainda é algo a ser apresentado para as pessoas, né? As pessoas têm um desconhecimento, elas acabam achando que quando você fala sobre inclusão, sobre acessibilidade em um evento, elas ligam ao visual. O que elas veem, né? Como uma diferença nos eventos que têm acontecido nacionalmente? O intérprete em Libras, né? Tá lá o intérprete em Libras movimentando as mãos, os braços, o sorriso. E o audiodescritor é a pessoa que vai ficar escondida, né? Vai ficar até dentro de uma cabine com um fone de ouvido, com um microfone e vai transmitir para a pessoa com deficiência visual, que vai estar com o rádiozinho e o fone no evento, né? E aí ela vai estar ali naquela cabine onde ninguém vai estar falando com ela, ela não vai estar ah, sendo tá. vista, né? Ela vai estar na cabine com uma cabine
pode ser quadrada, né? Com apenas uma janela de vidro, e essa janela ela vê, né, o evento, e aí de dentro ela vai audiodescrevendo. Ela vai descrevendo entre os silêncios da obra, né, ou do evento ou da obra, vai descrevendo para a pessoa com deficiência visual naquele momento ali do evento. Então, É esse é o interessante, hein? trabalho. Mas é É, individual ou tem mais pessoas? Se faz hum. individual? Só uma curiosidade. Então, é assim, ó, na cabine tem uma pessoa, o É audiodescritor. isso, Ele entendi. pode intercalar com outro audiodescritor. Por exemplo, eu já trabalhei ano passado num evento muito grande que foi era um seminário da pessoa com deficiência. E aí, então, nós tínhamos 30 salas simultâneas, né, com palestras. E aí o que acontecia? Cada sala dessa tinha um audiodescritor. Eu era a substituta. Então, o que acontecia? Tinha uma hora que Fê, vem aqui porque eu preciso ir ao banheiro. Não. Então, eu entrava nessa sala e substituía o colega, né? A colega ou o colega, né? Enquanto esse colega ia lanchar ou ia ao banheiro, né? E aí eu substituía. Então, assim, ela não acontece com duas pessoas, ela acontece com uma pessoa, né? Com Uhum. o microfone e ela vai descrevendo. E aí podem ter 10 pessoas com deficiência visual ouvindo, né, esse Ah, entendi. audiodescritor. Uhum. Ou pode ter mais, né? É sempre 10, depende da quantidade de pessoas que vai ter e a quantidade de aparelhos também que vai ter disponível para essas pessoas ouvirem a audiodescrição. Em média, é de 10, mas pode ser Entendi. mais. Muito Interessante interessante. Bom mesmo. esclarecer. Com Oi? uma pergunta que me veio com relação às outras pessoas que usufruem do audiodescritor, além de pessoas com transtorno de espectro autista, pessoas com deficiência visual. Você poderia citar, só mesmo para a gente saber, mais algumas deficiências que usufruem do Ah, audiodescritor? então, o audiodescritor é uma pessoa que vai estar disponível para descrever as obras de arte, seja telas, telas pintadas, ou um painel, ou um evento. O deficiente que, uma vez que ele sente a necessidade dessa audiodescrição, tudo bem. A audiodescrição é um serviço para todos, né? Especificamente para deficiente visual e pessoas com deficiência com transtorno do espectro autista, mas ela pode também abranger outras pessoas, porque a curiosidade humana, né? Também tem a questão. Então, não só para as pessoas com deficiência, mas também para as pessoas que. Eu quero saber como é a audiodescrição dessa tela, desse evento. E se a pessoa pedir e for uma vontade dela, ela pode usufruir desse serviço, né? Porque é um serviço Fernanda, prestado. mas se você está dentro de um museu e vai olhar várias telas, como que você vai ficar numa cabine? Tá? No museu, a gente usa, Não no tem. caso, o QR Code em cada obra. E aí a pessoa, com o auxílio de outra pessoa, né, pode apontar a câmera do celular para o QR Code e o QR Code vai levar para um áudio. Ah, tá. Né? Aí esse áudio vai descrever aquela obra de arte. Entendi. Né? Interessante. É, Ô, João, boa tarde. Se Boa apresente aí para nós, tarde. Vulgo Escorpião. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo Muito sim. obrigado pelo convite, por aceitar o convite, né? Primeiramente, boa tarde a todos e todas que estão assistindo. Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, Boa Fernanda. tarde. Boa tarde a todos e todas que ainda vão assistir. Meu nome é João Victor Caldas, e meu nome artístico é o Escorpião de Oz. Eu sou escritor, poeta, desenhista, entre outros cargos que envolvam arte. E eu comecei na literatura, né? Desde que eu me entendo por gente, eu amo o ato de contar histórias.
Eu até estava pensando há poucos dias atrás, né? Eu acho que o dia que eu parar de contar histórias, o dia que eu parar de amar escutar histórias, eu vou deixar de ser eu. E eu sempre, desde muito novo, né, eu sempre desejei não apenas contar as histórias que me inspiraram para os outros, como também contar as minhas histórias, porque cada ser humano tem uma história própria que pode inspirar de algum jeito uma outra pessoa. Cada pessoa tem um jeito muito único, muito mágico, né, de contar histórias. E eu, durante muito tempo, né, principalmente na época que eu tive depressão, foram 4 anos de depressão, eu sempre procrastinava, sempre adiava o dia. Só que certa vez, quando eu tinha 15 anos, né, eu estava no pátio da minha escola antiga e eu tive uma espécie de epifania. Eu simplesmente, por algum motivo que até hoje eu não consigo explicar muito bem, eu me deu no coração de publicar, escrever e publicar finalmente minhas histórias. Aí, com 15 anos, eu comecei a escrever. Muito contribuiu para ser nesse período da minha vida, justamente devido à minha depressão. Eu costumo dizer que eu comecei a contar uma história, principalmente para mim mesmo e depois para os outros. Aí eu fui escrevendo, fui lendo, a literatura me auxiliou demais, principalmente a mitologia, a olhar para dentro de mim mesmo e recuperar o João Victor que eu era quando eu era criança e pré-adolescente, antes de eu ter a depressão, antes de eu passar por um período tão conturbado da minha vida. E a gente foi escrevendo, foi escrevendo. E a gente, quando começa, a gente não tem muitas vezes noção de até onde a gente pode chegar, né? Foi até o que eu comentei com você uma vez, quando a gente foi para a academia. E foi ganhando repercussão, e desde então eu decidi seguir com a carreira, compartilhando histórias. Isso é muito bonito, né? Interessante. E a poesia, assim, a poesia salva, né? Igual no meu caso também, eu escrevia desde adolescente e depois que eu perdi minha mãe, eu me encontrei com a poesia. Eu falo que ela me salvou, me ajudou a recuperar aí de um luto muito dolorido. É o que acontece, né? A arte nos transforma. Para começar o nosso sarau, já que estamos na semana do Dia dos Namorados, eu vou ler um poema que está num livro atemporal, que é que fala sobre o amor, e é 1 Coríntios, não sei se vocês É conhecem, bíblico. bíblico. Inclusive, ele vai estar no meu próximo livro de abertura, que fala sobre amor e paixão, porque o amor está em todas as coisas, não é só o amor romântico, né? Existe o amor É, maternal, amor fraternal, amor verdade. romântico, amor pelos amigos, né? Paixão também, não é só a paixão romântica, né? Nós temos as nossas paixões aí, paixões pelo esporte, pela arte, pela cultura, então está englobando tudo na nossa vida. Então, esse poema que está na Bíblia, eu acho ele lindo, maravilhoso. Se a gente pudesse praticá-lo, né, a fundo, eu acho que o mundo não seria tão difícil como é hoje, né? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13. O que vocês acham desse poema lindo, maravilhoso, falando sobre o Como, amor? como você falou, eu achei atemporal, principalmente porque ele toca num tema, né? Ele toca no tema da verdade, né? Em qualquer relacionamento, a base de qualquer relacionamento, não só namoro e casamento, como também amizade, profissional, qualquer um,
é confiança, né? E é uma coisa que, principalmente no mundo que a gente vive hoje, uma vez, né, uma pessoa muito sábia disse uma coisa para mim que eu levo para minha vida. Às vezes o óbvio tem que ser dito. E na realidade é bem óbvio que todo relacionamento precisa de verdade, porque sem verdade não há confiança. Mas no mundo que a gente vive hoje, mais do que nunca, a gente precisa relembrar isso, sabe? E também esse poema conta, né, o que é o amor, né? É colocar, você repara que ele toca muito na questão de colocar os sentimentos do outro, as necessidades do outro, de um certo modo, acima das suas. Porque o amor não pode ser egoísta, sabe? Não pode ser possessivo. O relacionamento tem que ser uma via de mão dupla. E tanto você tem que ceder para algumas coisas, quanto a pessoa que você ama tem que ceder também, entendeu? Para que ambos sejam felizes, não só em namoro, como em qualquer parte da vida. Então, foi o que você falou no início. Se fosse uma palavra para descrever esse poema, eu diria que é atemporal, sabe? Principalmente no tempo que a gente vive hoje. O que mais me pegou foi a questão da verdade e isso que eu te falei, da questão de se doar ao próximo, mas nunca também esquecendo que tem que ser uma via de mão dupla. O outro também tem que se doar. Eu concordo com você. Principalmente hoje nos relacionamentos amorosos, né? Ninguém está querendo abrir mão, né? São relacionamentos superficiais. Né, Fernanda? O Engasguei. que você Você tá me acha? ouvindo? Tá baixinho o seu microfone. Ué, peraí. Deve estar desligado. Som, som. Tá, Funcionou? tá bom, mas tá baixo. Deixa eu tirar o microfone. Tá baixo, peraí. Som, tá bom. Tá baixo ainda. Som. Deve ter desligado. Tá pegando só o do celular mesmo. Uai, som. Mas dá para ouvir, Deixa eu né, João? Dá para tentar, só ouvir, dá para ouvir. tentar ligar de novo. É porque eu apertei aqui enquanto eu tava tossindo. Hum, Som. Melhorou. É porque eu tava tossindo. Aí eu tentei desligar para ter uma. acontece. É, essa questão de amor, né? Eu tô há 3 anos vivendo um luto, né? De um relacionamento de 5 anos. Então, o luto é revisitar muitas memórias, né? De um relacionamento. O que deu certo, o que não deu. Às vezes eu me pego pensando só nas coisas boas, aí eu queria só abrir os braços e voltar. Mas quando eu me lembro das coisas ruins, aí eu penso o quanto que é bom estar distante, né? Hoje você me perguntou sobre amor e eu fui tão categórica, né, em dizer que o amor, para mim, ele passa pelo amor próprio, né? O amor de um casal, ele passa pelo amor próprio. Então, o quão importante é que o amor próprio esteja bem estabelecido para que você possa amar a outra pessoa, né? Até biblicamente falando, amar é o próximo como a ti mesmo, né? Então, como tá o a ti mesmo, né? Porque, assim, quando você entende bem as coisas que você gosta, que você aceita e não no relacionamento, você pode mergulhar num relacionamento. Mas quando você não entende bem como estão essas coisas, essas questões do seu amor próprio, acaba sendo um problema, porque você pode estar frágil e acabando sendo usado pelo outro, né? O meu relacionamento ele passou por vários momentos difíceis. E o momento do rompimento foi quando eu disse assim, olha, eu preciso agora de um tempo, para cuidar de um ente familiar. Você vem comigo, você me espera. Como é que nós estaremos juntos dentro dessa situação? E naquele momento decisivo,
meu ex-grande amor, disse: Não, eu não vou suportar te esperar, e não existe essa de te esperar para a cura desse seu ente querido. Aí eu falei: Bom, então a terceira via é a separação. E nós choramos muito, né? E terminamos esse relacionamento que era duradouro, era bom, né? Teve seus altos e baixos. Então, o amor próprio é que me levanta todos os dias, né? Para um novo amor, né? E eu fico aqui em alerta. Nossa, eu quero amar, né? Mas, Porque amar é muito bom, né? É muito bom amar uma pessoa e ser amada, né? mas tem que estar preparada, né, Fernanda? Às vezes você está É, com uma dor e em luto, você não vai ser totalmente, né, aberta a outra pessoa, a outro amor. E tem gente que vai, né, de um relacionamento para outro, não se cura de um, passa para outro, e às vezes atrai o mesmo tipo de pessoa, é. e isso é ruim, né? Você tem que se conhecer e saber o que que você tem que melhorar para você encontrar a pessoa certa. E saber esperar esse tempo, observar os sinais Isso. também, né? Se observar, observar aquilo que não quer. E a escrita poética, ela tem esse fator muito importante na cura, né? Porque você escreve, 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 de repente você escreve tanto e para que tanto, né? Aí para que tanto é quando você repousa, o tempo passa e você relê. Quando você reencontra essa pessoa, eu acho que o fato é esse, é muito interessante quando você reencontra um poema depois de um ano, depois de 2 anos, né? E aí você olha e fala, nossa, era eu que estava lá nessa situação, Uhum. desse jeito, né? E como eu estou agora, né? E continuar escrevendo. Porque aí você continua tendo essa possibilidade de visitar vários momentos da vida, né? Ajudando pessoas, porque quando você escreve a sua escrita, porque é muito corajoso, acho que assim, nós somos três pessoas aqui da poesia que sabem, né, o quanto nós somos corajosos de nos expor, né, expor nossos sentimentos. E quando nós fazemos isso, nós encontramos outras pessoas que não dão conta de expor, mas que quando elas leem os nossos poemas, elas se enxergam como se Se fosse um identificam. espelho, Uhum. como se fosse um espelho rasgado ali na frente delas, ela nossa, eu vivo tudo isso. Eu já vivi, ou eu vivo, né? Ou estou vivendo, cada um no seu tempo, né? Mas se reconhecem. E isso eu acho que é o mais intrigante, assim, né? Essas pessoas é como se colocasse um espelho na frente delas, assim. Nossa, você teve coragem de dizer tudo isso e eu não. Eu me lembro da Clarice Lispector e o quanto ela me atravessa. Eu não consigo muito ler Clarice, porque ela me atravessa muito claramente, assim. É como se ela estivesse falando de mim. Eu fico assim, que ousadia dessa mulher. Ela fala de mim Muito profundo, né? como se me conhecesse, assim, como se estivesse é, dormindo comigo, né? E eu estivesse cantarolando para ela todos os meus sentimentos. Ela vai e rasga os meus sentimentos, assim. Então eu me afasto um pouco de Clarice por isso e tantos outros poetas. E aí hoje eu reconheço que assim tem a questão de na arte não se cria, tudo se recria, né? Tantos outros já passaram falando verdades e ainda assim muitos precisam dizer das suas verdades, elas se parecem, se assemelham. Ok, porque o poeta é esse ser humano corajoso que teve coragem de existir, de se expor, né? E se você já me der a oportunidade, eu já leio um dos meus poemas no livro Slam Fatos, que Pode. é a Só primeira, falando aí né? de se expor, eu fiquei com muito medo quando eu Fez o fui livro, publicar o meu primeiro livro, né? imagino. Aí você fica pensando, nossa, o que que o pessoal vai pensar de mim, né? Esse poema e tal. Você fica com muito medo do julgamento, né, das pessoas. É, Mas depois publiquei e falei, ah, eu vou me jogar. Já tá parabéns. tudo aí, minha vida é um livro aberto. E assim, tá tendo muito feedback, pessoas que falam que se identificam, né, com os poemas, que
pessoas que estão passando por um luto, depressão, falar, nossa, os poemas me ajudou muito. Isso aí é muito gratificante para nós, né, Aham, poetas. Saber que você está sim. ajudando mais pessoas. Eu, Pode eu acho ler, que Fernanda, por favor. é Pode a maior falar. realização. E é exatamente, acho que é por isso que nós escrevemos, né? Para É. ajudar outras pessoas. É o nosso propósito aí. Fim de tarde. Eu me sentei no banco para contemplar o final do dia. Tantos tons, cores, luzes e formas daqui do alto eu vejo. Os pássaros em revoada dançam, cantam na minha frente. O dia vai se despedindo. Paralisei aqui e encontrei uma dor, misturada com saudade. É um ciclo se encerrando de verdade. A gente foi se distanciando muito, até nos apagarmos de nós. Não há retorno para opiniões fortes. Me vi rastejando por anos, pedindo ou implorando migalhas do teu pão. Dá-me licença poética. Estou reerguendo uma montanha forte e bem consolidada, que tinha, por algum tempo, se arruinado. Desistir não é para os fortes. Vou continuar a me fazer em sorte. Ser feliz, essa é a minha criança que diz. O silêncio da montanha é uma continuidade. É bem pequenininho. Pode continuar, tá lindo. O silêncio da montanha. O silêncio do coração do homem. O que se esconde no silêncio? Se ver nas atitudes do dia a dia ou mesmo nas altitudes. Deixa o caminho da roça bem feito. Passa todo mundo em fileira, como se ali ninguém fizera nada. Mas o tudo está perfeito. O caminho faz voltas na montanha e poucos a sobem. Nem todos usam a coragem de se encarar com o mais difícil, o ar. Mas o homem recolhe a água e a lenha e faz a família crescer. A mulher, sempre junto, vai dar a todos um jardim a florescer. Uma união é perfeita. Uma união é perfeita? Não sei. Mas uma união é boa de se ter. Quando dois viram um só, usam asas para voar, cantam de dia e de noite, para a montanha enfeitar. A chuva veio, caindo e me molhando de mansinho. Não posso mais escrever. Beijos e até logo. Nossa, e eu passei anos sem ler esse poema, justamente porque ele ia visitar, né, coisas que eu já não vivia mais, né? E relendo ele agora, depois de tanto tempo, ele fica tão claro, né, que é isso, como a Cidinha acabou de ler, né? É bom que os dois estejam juntos, né? Que o amor abra mão, né? Então, assim, que se não abrir mão, já não é mais amor, né? Se você não consegue conceder espaços para que a pessoa viva esse amor com você, já não é mais amor, né? E, Ah, Fernanda, é foi igual muito você falou aí reflexivo. também. Você tem que ter muita coragem, né? Para desistir quando você vê que Sim, não é o que está te fazendo feliz. sim, Muitas pessoas se acomodam e ficam, né, naquela vidinha ali, vai levando, levando, mas no final não está feliz, né? É, é, João? É o que eu mais vejo. Foi excelente você ter tocado nesse ponto, Cidinha, que é o que eu mais vejo no meu cotidiano. Eu estudo direito, né? E a área que eu mais gosto é civil. E casamento, né, no ponto de vista jurídico, é um estado civil. Tipo, a gente vê uma quantidade absurda, uma quantidade surreal de pessoas que estão, sei lá, há 10, 15 anos infelizes, casados com uma mesma pessoa
e acabam ficando infelizes pro resto da vida ou por muito tempo, por questão de acomodação, às vezes nem medo em si do que o outro vai pensar, porque às vezes um casal já nem é mais um casal, nem vive como um casal, mas tem medo de perder coisa no divórcio, tem medo do que os outros vão pensar, deixam de se separarem, deixam de se libertarem por coisas tão superficiais, né? Se comparado com a felicidade da liberdade, de encontrar alguém que realmente ame você e você ame, e passam a vida inteira infelizes, né? Vivem de aparências, vivem tentando repor, né? Compensar essa infelicidade através da família, através de, sei lá, bens materiais, acabam tornando os filhos infelizes muitas vezes. Então, muitas vezes, né, por mais que eu sei que seja difícil uma pessoa se separar da outra, principalmente quando tem muitos anos de casados, às vezes, infelizmente ou felizmente, às vezes um casamento realmente não tem mais como dar certo, entendeu? Um relacionamento amoroso, uma amizade, e é necessário terminar. É difícil mudar dói, mas como o poema da Fernanda fala, no momento que você muda, muitas vezes, se você mudar para melhor, que é isso que a mudança é a opção de você ser melhor do que foi ontem, é a opção de você crescer, é a opção de você, como um pássaro, ganhar asas para voar. João, pode recitar o seu poema aí para nós, por favor? Claro, claro. Bom, como a Chama gente de João ou de Escorpião? Qual que você pode. prefere? Os dois. Acho João que é. Escorpião é mais forte. Não, mas João também. João É também é um lindo bom nome. também o nome. Aham. Então, o poema que eu escolhi para recitar para vocês, né? É Com Você Sempre Vou Voar. E esse poema, para mim, simboliza não apenas a liberdade, mas também o que é o amor verdadeiro mesmo. O amor é uma companhia, é ter alguém que vai estar com você em todas as horas, e através disso você voa. Então ele tem um significado muito grande para mim. Vou ler ele aqui agora para vocês. Está no seu livro de Ok. poesias? Sim, sim. Tá no No meu livro Eternidade. Eternidade. Eu tenho os livros dele, Fernando, Que muito lindo, bons. hein? E ele que desenha. Ah, Mostra a capa aí para ela ver. Ele é um artista, uau, com manual. grafismos indígenas? Muito chique os Ah, desenhos. o que? Esse aqui? Ah, tá. Eu tava sem óculos. Tranquilo. É, O que acontece? É um desenho feito com lápis de cor de uma mulher indiana. Eu quis representar a mulher na capa, porque o foco do livro é a eternidade dentro de um ser humano, é a espiritualidade, entre outras coisas. E em muitas culturas, as mulheres são usadas para representar a alma. Aí a parte da indiana é porque eu adoro a cultura indiana. ah, sim. Parabéns. Com você, por uma eternidade em uma montanha, serei divino em caminhar, conversando e se aventurando em um precioso Egito, e um sol reluzente o nosso mundo irá iluminar. Em um primeiro de infinitos dias, fico feliz com você, passando ele inteirinho, o infinito pode passar, e de seu extraordinário sorriso e formidável amor pelo perigo, eu sempre vou guardar uma linda lembrança no mar de minha memória e na chama viva e ardente do meu coração a cintilar. Sua personalidade em si é um poderoso e imortal voar, e do nosso salto de uma montanha e de tudo que ocorreu antes e depois, eu sempre vou venerar. O mundo ao seu lado se torna mais mágico do que as próprias estrelas do cosmos, a cintilar, a brilhar e a queimar. E do freixo prateado do onírico luar, o seu brilho e o seu olhar sempre irá me fazer novamente me apaixonar.
e para qualquer lugar ao seu lado eu irei, até o fim da criação, pois com você sempre vou voar. Pois com você eu nunca jamais deixarei de voar e o próprio infinito que é você vislumbrar. Novos mundos sempre a pisar, e em alta velocidade, em pleno ar, aquele salto no infinito, eu nunca jamais irei querer pousar ou regressar. Juntos, um eterno sonho, em nuvens e um céu azul, iremos caminhar vendo o sol nascer em novas aventuras, em oníricos e maravilhosos mundos a desbravar, de mãos dadas, perigos, aventuras e vida sempre terão asas para conosco o firmamento perfurar, pois com você minha alma e coração sempre terão asas para se ganhar. E no mar, com você, também irei eternamente voar, assim como no céu irei com você mergulhar, pois a grandeza que eles são, uma coisa só sempre serão. E você é tal grandeza de dois mundos, que por ambos poderá sempre estar em formidável voar. O mar é um céu de água para se mergulhar, o céu é um mar de ar e nuvens para se encantar. Voar e nadar são uma coisa só, em lugares diferentes de um mesmo mundo, grandioso a se manifestar. O salto que você me fez dar, em uma velocidade e emoção que nem o mais belo verso poderia narrar. O universo e tudo que nele há é um inquebrável conectar. O mundo inteiro, em um magnífico e divino vento, em meu corpo soprar e minha alma no infinito, em tudo, e em um só se transformar. Tudo que há e um só alto e lugar. E ao cair na água, podia pela eternidade te esperar. Ouvir sua linda, ardente e única voz em um divino grito de vida se espalhar. Ver seu sorriso, ver sua alegria, seu encanto, seu corpo moreno como a terra fértil e macio, os olhos e dedos a se maravilhar. Corpo molhado é a perfeição plena que todos passam a vida toda a buscar, bela como a mais bela sereia a sair do mar. E com você, numa praia da Bahia, sob o pôr do sol a caminhar. Cada segundo com você é uma vida inteira que pude levar, pois com você ao meu lado eu sempre vou voar, eternamente nas chamas e brasas do amor, a voar, e jamais há de querer pousar. Muito apaixonado. Nossa, que musa inspiradora essa mulher. Essa foi. Várias nuances. Muito bom, né? Amar, É, estar apaixonado, né? me senti É, contemplada aí na montanha. Eu fiz um poema aqui, eu faço 33 anos de casada esse ano, Uau, né? Praticamente eu casei com o primeiro namorado. Nós namoramos 5 anos e agora vamos completar 33 anos de casados. uau, Aí lembrando, eu era uma adolescente na época, né? Tinha 15 anos. uau. Quando eu vi meu esposo, eu falei, é este. Sabe quando você parece que é um encontro de almas, que você sabe que é a pessoa? Quando ele me deu o primeiro abraço, eu falei, não, nunca mais quero soltar esse homem. É aqui que eu Gente, que quero ficar. lindo. Então eu vou recitar aqui para vocês, vai estar no meu próximo livro. Vai ser uma homenagem para ele aí, ó, meu amor. Dia dos Namorados. Encontro de almas. Quando te conheci, meu coração palpitou mais forte. E as emoções que estavam adormecidas se afloraram. Meu mundo se transformou. Eu ainda era uma menina inocente, romântica, que sonhava acordada à espera de um príncipe encantado. Com seus braços fortes, me envolveu em um abraço caloroso. Eu me senti protegida e amada, e no mesmo instante me apaixonei. Me agarrei a você e nunca mais quis te soltar. Senti naquele momento que nossas almas se encontraram e que você era meu para sempre. Nosso amor se eternizou. Uau. Ai, Ó, Dia dos Namorados já tá garantido. Tem um poema até de homenagem, né? é isso aí. é Eu sou uma muito. poeta romântico, né? Eu queria Uhum. fazer uma pergunta para você, Cidinha. Quais foram os seus desafios e seus desdobramentos para fazer um livro? Então,
eu comecei a escrever poesia e comecei a publicar no Instagram, né, falar para os amigos e tal. E aí uma amiga minha falou, monta um blog, né, para você colocar, porque é muito bonito. Eu tinha feito um poema para minha mãe também, até publiquei numa revista online. Aí resolvi vi uma propaganda de uma editora no Instagram, editora Viseu. Resolvi reunir os poemas, eu dividi em amor, dor e superação, né, evolução. E mandei, sem muita pretensão, né? Falei, não deve nem ler, nem saber. E aí eles mandaram, elogiando muito, e publiquei. Graças a Deus já tem quase um ano aí, já está sendo bem aceito aí o meu E livro. mais Mas detalhes, o que assim. aceita, ele é magnífico. Eu tenho o livro dela, Obrigada. por experiência, tipo assim, eu terminei de ler mês passado. Eu ainda vou fazer um vídeo comentando do seu livro. Esse dia eu não esqueci, não. É por causa da faculdade, da correria. Mas, Fernanda, eu recomendo. Tipo, é espetacular. É espetacular. E um detalhe que eu acho legal, eu não sei se você fez de propósito, mas, tipo, os poemas, por serem bem curtos, a sensação que eu tenho é que dá para você ler todos eles de página em página, como se eles fossem um poema só. Ah, Eles se complementam, né? meu, Até pela distribuição do livro. Mas, assim, são poemas curtos, mas profundos. Profundos e Sim. sensíveis. Então, não é para qualquer pessoa, é para quem gosta mesmo, né, de poesia e entra ali na alma do poeta, né? Porque poesia não é para qualquer um, né, gente? Você é. não lê um livro de poesia igual você lê um livro de romance, Não, qualquer você livro. lê e relê ele várias vezes. Isso. E cada pessoa, às vezes, interpreta de um jeito diferente, né? Sim, Depende do seu momento. eu já peguei o livro da Cidinha nas mãos, né? Meu filho, ano passado, comprou o livro, né? Só que o livro está na casa dele. Aí eu hoje fui procurar o livro e lembrei, gente, mas o livro ficou na casa do Rafael, não tá aqui, né? Então eu ainda não li o livro da Cidinha, quero ler. Mas assim, aí você mandou para a editora Eu gostou. gostou, e aí eles que fazem a revisão, diagramação, Hum, a capa que eles mandaram umas 3 capas, eu não gostei. Aí eu que paguei um capista à parte para fazer a capa. Essa capa linda aqui, maravilhosa, né? aham. Eu queria uma mulher que transcendesse, que ela está leve, né? Solta, que conseguiu realizar. Até o título é Até Onde Podemos Chegar, Sim. né? Até onde o ser humano pode chegar quando está com uma dor muito profunda, Nossa, quando você está em ficou lindo busca de um demais a sonho, não capa. tem limite, né? Então, ela conseguiu realizar todos os seus traumas, todas as suas dores e encontrou a paz, né? Que É, vem de dentro. e Então, outra ela está leve. coisa. Então, assim, você pagou a pessoa para fazer a capa, mas como foi então tá. Você mandou o material e quanto foi isso? Quanto foi além da capa, ainda quanto foi para poder publicar esse livro? Foi caro. Ah, O meu próximo, depois eu te passo no particular. O meu tá. próximo, eu estou pagando a metade do preço do primeiro. Porque, assim, por ser primeiro livro, às vezes você não tem muita Ah, noção, né? E ah, aí agora nós estamos num grupo de poetas, de escritores, até o João tá nele também. São hum. mais ou menos 80 escritores, então a gente vai pegando experiência, dando Ah, dicas, que né? bom. E aí a gente vai aprendendo. E aí eu peguei uma promoção que a editora Literando estava fazendo ano passado, já paguei no final da revisão do livro para eu poder mandar. E aí ficou a metade do preço desse primeiro. Sério? O que eu vendi até hoje pagou só os custos, eu não estou ganhando nada. E assim, o livro ficou muito caro, sabe? Eu ganho R$ 20 a cada livro que eu vender. Do E o primeiro. preço dele, pelo preço de mercado, o preço dele tá alto. Eu pretendo agora, em agosto, tirar da editora e lançar por minha conta, porque você consegue ganhar um pouco mais e fazer, né, o preço mais acessível. É, esses desdobramentos assim de como publicar um livro ainda é uma dúvida muito grande para as pessoas que escrevem, né? Isso. Quem escreve não tem um pingo de noção de como é
uma questão para publicar, né? E eu falo por mim, assim, eu tenho muitas coisas escritas, tenho um blog também. O blog, eu acho que hoje ele é mais um diário de que outra coisa, porque não é muito acessado, mas eu mesmo acesso ele pouco, mas quando eu acesso ele, eu deixo alguma coisa lá escrita. Escrevo muito no impulso, então às vezes eu nem estou no blog, mas eu estou escrevendo, né? Escrevo no papel, o manual mesmo, eu gosto ainda muito de escrever no papel, né? E o que eu escrevo, seja no WhatsApp, seja numa conversa no Instagram, seja no Facebook, não mais, que eu tenho usado pouquíssimo o Facebook, mas É. aí no blog eu deixo lá algumas coisas escritas, né? Tem assim, poema meu no blog de 2009. Eu tentei abrir ele aqui, eu não consegui abrir ele. Eu queria muito ler para vocês o Desfio. O Desfio ele é um poema bem pequeno, mas como você falou, profundo, né? E ele está no blog, né? Seria um dos poemas que eu gostaria muito de desmembrar, de ter ele num livro. É, parabéns, Cidinha, assim, que bom que já está vindo outro livro, né? Eles falam para você ser conhecido, você tem que escrever durante 5 anos, publicar um livro a cada ano, né? Então não podemos desistir. Vamos aí, né, João? Não podemos desistir. Mas eu quero publicar isso de poesias, eu já tenho 2 romances iniciados e o ano que vem publicar um romance, que é Uau! baseado na minha vida. Então, Uau! já está encaminhado já. Estou fazendo um curso de escrita criativa, quero terminar e incrementar meu livro, aí, porque um romance é mais difícil, né? Então, ele É. Personagens. é, aí tem que ser bem É porque trabalhado, é, estudado para aprender, e ele vai ter continuação. O final eu já tenho, falta desenvolver o meio ali. ter o É assim mesmo. problema, né? Já tenho problemas, algumas coisinhas que precisa melhorar. Não, ter o problema que eu digo assim, na história, né? Você ter o problema, a É, isso, solução, e aí você vai desmembrando isso, né? Assim, o livro como um roteiro, né? Eu estudei na faculdade o roteiro, né? Então, assim, não o livro e o roteiro é para o cinema, né? Mas para fazer um filme você precisa de um um texto primeiro, né? texto Precisa escrever e precisa ter um problema. Quando eu te digo assim, ter o problema e a solução, né? Para desenrolar durante a escrita, né? durante a escrita. Solucionar, né? Solucionar. Como inclusive tem um texto, um caminho que é a saga do super-herói, né? E aí, como que vai se desmembrar? E aí, o romance deve ser, né? Aquele problema de um casal, né? E como isso se soluciona no encontro Eu de gosto pessoas, né? muito de drama. Aí eu coloco o pensamento do personagem no livro, sabe? Os sentimentos, que está sentindo. Eu gosto desse tipo de livro, Bom, assim, mais pro lado do drama, romance. Vamos lá, Fernanda, mais um poema para mais um. nós, por favor. Eu vou então abrir os inéditos. Eu vou abrir os inéditos, assim. Eu vou abrir a minha Você ainda agenda, não a agenda desse. publicou, você publicou poema só com o Islã, você não tem um Não, livro não tem um seu, livro não. ainda. Não, Então ainda não. vamos Né? fazer, né? Pois Era é. isso era isso que eu ia perguntar. Tipo assim, eu só escutei até hoje um poema seu, que foi o que você acabou de recitar pra gente. Mas, tipo, é tanto talento, tanta paixão. Era isso que eu ia te perguntar. Você planeja escrever e publicar um livro de poesias um dia? A pergunta é para mim, É, Fernanda, né? para você. É, Sim, eu tô justamente agora no processo de organizar esses poemas, né? Eu tô, inclusive, estudando projetos, né? Projetos financiados pela Lei Aldir Blanc, para tentar publicar um livro solo, né? Desses poemas da Fernanda, que escreve já há muitos anos. E tenho mais de 50. Eu não sei, porque assim, tem poemas grandes e tem poemas pequenos. Eu estou catalogando ainda os poemas, né? Então tem muitos. E eu escrevo em todos os cadernos e agendas que eu tenho. Então eu sempre estou escrevendo alguma coisinha pequena. E é um desafio,
desafio ainda, né? Publicar algo solo, né? Porque tem passa por essa timidez também enorme, né? Assim, ai, meu pai, vou me expor, né? Não O do se preocupe Islã com é isso. esse treino, né? O Islã é esse treino. E agora, recentemente, inclusive, a Cidinha ouviu, né? Eu não sei se foi bem um poema aquilo, ou se era um desabafo, né? Da semana passada Muito relacionado bonito. à guerra, né? Ele tá no celular, então assim não daria para me ler ele, porque eu teria que pegar ele aqui no celular para poder ler, né? É, tem um momento da Fernanda hoje que é mais político, mais intelectual, que eu acho diferente daquela Fernanda mais calma, serena, que pensa nesse amor que voa, que vai, que volta, né? Esse amor que uma hora se tem, uma hora não se tem. E o texto que eu escrevi semana passada, ele foi mais político, foi mais uma crítica da nossa cegueira humana, né? Dessa inércia que nós estamos. A gente vê tanto que não está vendo mais nada na frente, né? A gente, assim, chegou a um ponto que o ensaio sobre a cegueira do José Saramago, né? Um escritor português. É português? Não, espanhol? José Saramago. Ele tem um livro, Ensaio sobre a Cegueira. Ah, tá. Não sei. Gente, se vocês Acho que puderem já ouvi falar. pesquisar sobre esse livro, eu não vou contar a história. Ensaio sobre a cegueira. Me interessou porque ensaio sobre a cegueira, eu pensei assim, como que alguém vai ensaiar ficar cego, né? Eu falei assim, opa, mãe de cego vai ter que ler isso. E catei esse livro numa estante de livros para quem quisesse pegar no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Eu trabalhei durante 10 anos no Sindicato Judiciário e eu trabalhava na área de comunicação. Então eu andava nos tribunais entregando boletim informativo semanal para os servidores do judiciário, né, que eram sindicalizados ao Sindijus DF. E foi um tempo que eu lia muito, porque quando eu passava nesses tribunais, eu encontrava livros em estantes assim que você podia escolher e levar e ler e depois Nossa, devolver. maravilha. E aí também tinha momento assim que eu parava para tomar um cafezinho, aí eu sentava na antessala de um desembargador, de um ministro do STF, e tinham os livros periódicos dos ministros. Esses homens escrevem, e tem um texto, assim, uma escrita rebuscada, uma norma culta, toda lá, ó, pinguinho no i, tudo bonitinho. E eu gostava de ler, parar ali e às vezes ler um pouco, né? Ensaio sobre a cegueira foi uma dessas leituras que eu fiz, porque eu peguei o livro enquanto estava trabalhando. O que liga ao meu texto, né? A gente está enxergando tanto, a gente está tendo tanto poder que a gente já não está enxergando mais nada. E Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago fala justamente disso. Os homens eles enxergam tanto o poder que de repente eles estão cegos de si, né? E eles são jogados dentro de um manicômio com um vírus que eles vão passando a cegueira de um para o outro. Essa é Mas interessante. a cegueira é muito mais psicológica, e uma dessas pessoas não fica cega. Hum, E por que ela não fica cega? Eu convido vocês a lerem esse eu livro, quero ler, eu anotei aqui também, para mim Ensaio ler. sobre a cegueira de José Saramago. Então, assim, eu quero sim, João, escrever um livro, né? E quero com os poemas, né? E tem tem um outro livro que eu quero contar a história da filha que procurou o pai, né? Eu encontrei meu pai aos 30 anos, estava acho que com 33 anos, em 2011. 2010 eu encontrei, 2011 eu o conheci pessoalmente. E, e eu quero muito escrever essa história, né? Eu tenho ela escrita num livro manualmente, mas eu quero escrever em formato de um livro e publicar o livro. A filha que encontrou o pai depois de 30 anos, com apenas um cartão de visita que eu tinha desse pai. O João caiu? Onde está aí? Parece que ele caiu a internet dele. Ah, Ele vai ter que pedir para entrar novamente. Vocês não tá. estão conseguindo me ouvir, não? Você está Ouvi congelado. sim, só não está te vendo. Tá rodando aí. E Você está nos vendo? agora? Não, mas eu Não. só estou Só a ouvindo a voz de voz. vocês. É, É.
mas pode continuar. A sua fotinha tá, mas só que ela tá congelada. Tranquilo, Os cadernos, está longe. tranquilo, então. Eu tô ouvindo aqui conexão, aí fica assim um pouco. Isso, deve estar lenta a internet. Ele tá conectando. Mas tá dando para te ver o seu retratinho aí. O importante é isso. É. Ó, eu vou ler aqui uma reflexão sobre o mês de maio. Mês de maio de 2025. O melhor dia, hoje. A melhor companhia, Deus. O melhor lugar, aqui. A melhor comida, a última e a próxima. O melhor cenário, o que preservamos para o próximo. A melhor viagem, a última e a próxima. Viver sempre grata a tudo que nos acontece. É o melhor elixir para uma vida que não sabemos quando acaba. Viva como se não houvesse o amanhã, mas plante frutas para quem vem. A vida precisa de frutos. Espalhe conhecimento. Legado é partilhar. Viver é um luxo. Fernanda Queiroz. Lindo. Eu acho que é isso, é deixar esse legado, né? Plantar frutas, é plantar coisas boas, né, para outras pessoas. E não deixar de viver o agora e o hoje, né? É muito Aproveitando os pensar assim, momentos. e até escrever sobre o melhor momento, né? O meu melhor momento é agora, É é o o agora, o hoje aqui. presente, né? É, e a gente está vivendo muito ligado ao celular, né? A gente está agora pelo celular. O celular tem uma questão boa e tem uma questão ruim. A gente precisa estar entre o se ligar e o se desligar dele, né? Se desligar e escrever, ler, né? Viver, olhar para as pessoas. Eu fui para um show sábado agora na Toca do Rock, alguma coisa assim, aqui em Patos de Minas. E eu pensei assim, vou colocar o celular na bolsa e vou prestar atenção no show. E o show era de rock, era metal thrash. É metal thrash. Então é um rock mais pesado, né? Era uma música do Black Sabbath. Acho que era isso. Então, é uma música que não combina com você estar com o celular na mão o tempo todo, né? Então, eu queria prestar atenção nas pessoas. E aí, prestando atenção nas pessoas, eu prestei atenção que eu fiquei em muitos momentos do evento sozinha. Porque até a minha companhia, né, de repente sentou do meu lado e pegou o celular e começou a me mostrar vídeos do Instagram. Olha só. E aí eu olhei para aquilo num susto, assim, pensando, nossa, a gente está aqui vivendo um momento presente e não tá, né? Exatamente. A pessoa pegou o celular, sentiu a necessidade de pegar o celular e me mostrar um vídeo de um hamster. Olha, Ah, não. tá Aí eu virando fiquei, doença, né? eu vou Nós conversar, temos que ter muito vou até cuidado. conversar depois com essa minha amiga, porque eu tô expondo ela aqui. Tem que Ela ter fez isso cuidado. comigo. A gente vê pelas crianças também, né? Outro dia eu até comentei, eu fui numa barraquinha da igreja aqui, aí tinha 3 crianças numa mesa, cada um com um tablet jogando no meio das pessoas, na multidão. Os pais, né, são responsáveis, né? Eu acho que tem que saber usar de uma forma, né, mais saudável, né? Tá virando doença. O quanto a Outro gente está dia na igreja, setorizando. a mulher, toda vez que o telefone apitava, ela olhava a mensagem, isso aí já virou doença, gente. Será que nem na igreja não pode, né, esperar para depois? É difícil. Acho que Ô, você vai ter que João, você está convidar o nos João de novo. ouvindo? Eu acho que ele caiu. João, a internet dele caiu. Deixa eu recitar um outro poema aqui, então, sobre o amor. Você já viu aquele filme Depois do Universo? Eu sou apaixonada com aquele filme. Acho que eu assisti De uma uma menina, vez. foi, Uma vez. Uma se menina que se liga ao apaixona pai. pelo rapaz que tem uma doença e ele falece no final. Nossa, Da Ju, eu não me lembro. é Júlia Boom, parece que é a música. Aí eu vi esse filme e me inspirou a escrever um poema, assim. Até pensei um pouco na minha mãe. Deixa eu recitar aqui. Amor divino.
Escondendo a dor da rejeição, saio correndo em meia multidão até chegar no parque. Sinto uma dor tão profunda, parece que meu peito vai explodir. O ar me falta. Choro, gemo, soluço. Grito para deixar a dor ir se esvaindo. Minha alma se encolhe. Sento no chão perto do tronco de uma árvore, abraço minhas pernas e choro compulsivamente. As lágrimas caem, não consigo me controlar, e minha dor vai rasgando o meu peito, saindo pela minha garganta, saindo pela minha boca em torrentes de agonia e gemidos. Clama a Deus um alívio, a sua paz e seu conforto para minha alma. Com o passar do tempo, vou me acalmando e minha dor se torna mais leve. Sinto uma paz transcendental. Paro de soluçar, olho para o céu azul. Sinto que Deus cuida de mim, que não estou sozinha, que Ele sempre esteve ao meu lado e que vela por mim o tempo todo. Devo confiar e me entregar em seus braços nos momentos mais difíceis. Ele me consolou e me deu a sua calma e leveza na alma. Volto para casa tranquilamente, em paz, serena, com o coração confortado, cheio do amor de Deus. Me sinto segura nos seus braços. Eu acho que quem passa por um luto, igual no filme, que ela perdeu o amor da vida dela, né? Sabe o que eu estou falando, que a dor é muito, muito triste, muito difícil. A ligação com a sua mãe era muito forte, então, né? Muito forte, muito forte. Assim, eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos, minha mãe nunca arrumou ninguém, né? Eu sou a filha mais velha, então eu sempre fui o braço direito dela, né? Tinha mais 2 irmãos. Meu irmão ficou com 4 anos, minha irmã com 6 e eu com 8. Então foi a vida toda ali, eu do lado da minha mãe ajudando ela. E assim, ela faleceu dentro de 15 dias, foi um câncer quando descobriu, estava tudo tomado. Então não deu tempo nem da gente assimilar a doença, sabe? Foi muito triste. E ela morava aqui no fundo da minha casa. Então eu via ela todo dia. Eu levava no supermercado, né? Saía com ela, viajava, porque ela já tinha 84 anos. Então foi muito difícil. Eu falo que foi Muito 2 rápido, anos né? de um luto terrível. 2 anos que eu não dormia direito, doenças psicossomáticas, né, que Sim. falam, né? Infecção urinária, de garganta, enxaqueca, tudo isso eu tinha insônia. Então foi uma cura, assim, a poesia, a escrita me salvou. E a terapia também, minha fé, né? Todo esse conjunto aí. Deixa eu mandar aqui pro João um convitinho, que ele caiu. Vou ver se Tá. eu consigo colocar ele de volta. Eu vou só encostar a porta enquanto isso. Tá, joia. Já enviei para você, João. E eu falo assim, mãe também, eu acho que uma dor mais terrível do que mãe é você perder um filho, Nossa. né? Eu, Mas o amor de mãe é totalmente diferente, né? A gente que é mãe, a gente sabe, né? o fato de não ter passado por, eu acho que nem ter perdido mãe, nem ter perdido filho, o natural é que os pais, né, vão primeiro que o Bom, filho, né? primeiro, Porque perder o filho, perder a mãe, a gente não quer perder a mãe, mas sabendo que na escala, os mais velhos, né, vão indo e vão ficando os mais novos, né? Mas isso. a gente não quer aceitar, né? Assim, uma reflexão que eu faço muito com os meus filhos é assim que a gente precisa sempre se preparar para o luto, né? A gente precisa se preparar para o luto, porque nós não somos eternos. Então, assim, eu criar 3 filhos, né? Eu sempre falei para eles assim, e sempre falo que assim, olha, eu crio vocês para o futuro, e o futuro eu posso não estar aqui, né? Então, eu convivo com a minha mãe, e eu dialogo com a minha mãe muito, né? E eu gosto muito de conversar com a minha mãe, até essa reflexão sobre o celular.
Porque eu que tô com 50 anos hoje, completo 51 esse mês, eu tô sentindo muito na pele que de, de alguns anos para cá, eu tô começando a ficar diferente dos meus pares, né? Assim, eu percebo que o celular me distancia muito das pessoas, né? Os meus amigos mesmo, da minha idade, eu percebo que a gente já não conversa tanto como conversava antes. Como, graças a Deus, eu tenho uma facilidade de ouvir pessoas e fazer amizades, eu vou criando novas amizades para ser ouvida, né? Para ter diálogos. Mas mesmo assim eu percebo que há uma dificuldade. As pessoas não querem conversas profundas. Ninguém está querendo Muito conversar. superficial, né? Ninguém está querendo conversar. Assim, a Olivia, né, minha amiga, que nossa amiga, né, em comum, ela me mandou uma mensagem ontem falando assim que para evitar o Alzheimer, né? É bom que se tenha conversa com amigos, faça-se cardio, né? Que é atividade física, coma frutas vermelhas e aprenda algo novo. Aí eu falei, então, ó, Olivia, eu vou ter que sair daqui correndo para a gente se encontrar numa praça para comer uma fruta vermelha e a gente aprende inglês junto, fofocando, né? Porque assim, a gente ainda consegue sentar e ficar conversando, né? Tanto ela quanto com o Ricardo. Mas em casa, eu percebo que a minha irmã, eu tenho que ficar brincando com ela para tirar o celular da mão dela. Eu É fico desse jeito. horas eu fico horas sem o celular. E o João falou aqui, ó, o escorpião. Eu sofro muito isso na minha cidade. Conversar tá cada dia mais difícil. As pessoas valorizam mais a grandeza de uma conversa e tudo que ela pode ensinar. As pessoas Hoje, não valorizam. Elas estão valorizando o momento insta, né? O momento factual ali do que elas fizeram, do que elas beberam, para onde elas foram. Eu fiz recentemente uma viagem para Natal. Eu passei 8 dias em Natal. Eu não publiquei nenhuma foto enquanto eu estava lá. Eu fiz esse exercício isso é inédito. de fazer assim: não vou Você me viveu, né? publicar Você viveu enquanto eu estou o momento vivendo ali. esse momento. Uhum. E aí foi muito mais saboroso, porque aí eu ia publicando na minha rede social aquilo que eu estou acostumada a publicar para as pessoas que me seguem. Sobre a ONG Programando Futuro, que eu ainda não falei para vocês, a ONG Programando Futuro é uma ONG que cuida de eletrônico e capacita pessoas, né, na inclusão digital. E aí toda semana eu publico coisas sobre a ONG Programando Futuro, da qual eu acredito e sou voluntária. Ela funciona em Brasília. Então eu publiquei isso, publiquei coisas sobre o Islã, publiquei coisas sobre o meu bordado, mas eu não estava, ninguém sabia onde eu estava, só as pessoas mais íntimas mesmo, assim, um grupo de 10 pessoas só sabia onde eu estava, né? Foi um exercício interessante que eu fiz. Fiz uma viagem com a minha melhor amiga e foi uma viagem maravilhosa que nós nos desligamos do celular em dados momentos, né? Eu mais do que minha amiga, porque ela tem filha, esposo, e como eu não tenho esposo, então não tinha essa obrigação de estar com o celular o tempo todo na mão, mas ela com o esposo que ficou em casa, né? E as filhas, então ela sempre pegava no celular. Mas eu me desliguei, assim, deixei que as coisas acontecessem junto ali, né, dela, né, e vivesse o momento daquela cidade, Natal, conhecer as pessoas, conhecer os lugares, dar ouvido às pessoas, dar atenção às pessoas, e foi uma experiência Isso é incrível bom e boa, demais, né? Eu produtiva. percebo, assim, que agora que eu estou movimentando meu Instagram, que eu também não era de ficar, né, o tempo todo, assim, nas redes sociais. Também não sou de ficar vendo fofoca, lendo, passando Não dá. Facebook. Eu posto o que eu tenho que postar e depois eu vou lá e interajo um Ah, pouco, né? Mas tem, assim, ah, momentos do dia. Aí tem que dedicar, porque a gente tem que ler, né? Eu estou revisando meu livro, tem meus filhos que eu tenho que levar em algum lugar, buscar, faço academia. Mas eu sinto um pouco mais de ansiedade com esse negócio de rede social. Ah, sim, quem curtiu? Ah, quem comentou? Ah, eu tenho que mandar para fulano, tenho que mandar para ciclano. E assim, não é a realidade, né? Igual muitos falam, você tem lá 10 mil amigos, 20, 30, 100, não são todos seus amigos, né? No meio é daquilo tudo verdade. ali,
tem gente que está torcendo para você Tô sendo se dar contra. mal também. Não é a Então, realidade. primeiro viver, né? Primeiro viver. Exatamente. E se depois sentir interesse, posta, né? Mas se também não É. sentir interesse, não posta. O João falou que o que irrita muito ele, né? Que é a superficialidade dos conteúdos que as pessoas enxergam. As pessoas não conseguem conversar um assunto assim, aprofundar num tema. Vamos falar da água. Tá, a água do mundo. E assim, como é que estamos vivendo com a água ou sem ela, né? Por exemplo, acabei de beber uma água em que é do filtro, é daqui de Patos de Minas. A água de Patos de Minas ainda é uma água boa. Posso comentar com propriedade porque provei a água de Natal. É uma água mais saluba. Posso comentar que a água de Brasília é uma água, né? Eles têm vários processos de também e tem muitas nascentes em Brasília, então a água de Brasília é mais pura. A água em Paraty, Rio de Janeiro, onde eu morei, dependendo do contexto, é a melhor água também, porque tem muitas nascentes. Né? Então, onde se tem muitas nascentes, você tem uma água mais pura. E aí você não consegue conversar mais com as pessoas não desenvolvem, a não ser pegar o celular e pensar assim, dá um Google. Várias conversas com jovens, assim, dá um Google aí, tia. Como se as coisas se resolvessem na internet. E a conversa, tomar um café, como é bom, né? Saborear um café que eu fiz, é um café da origem. Eu tenho 2 tipos de café em casa. Eu gosto de comentar sobre café. Eu bebo café sem açúcar. Então, assim, ó, Ó, eu bebi aqui meia xícara. Era um café sem açúcar, né? Mais potente. Porque aí te deixa mais ali centrado. Porque o açúcar. E aí vamos falar sobre o açúcar, né? É outro caminho, é outra é. história, né, João? Vários assuntos, né? Assim, ele falou, além de fazer o aprendizado entrar em declínio, aumenta demais a ansiedade e vários outros problemas. A minha filha sofre de ansiedade, toma medicação, Não, são. mas está ligado, mas está 24 horas assim, ó, gente, no celular. 24 Eu horas. tenho Eu, aqui, né? eu me Eu irrito. tenho, eu tenho um filho de 24 e uma de 18. É o tempo inteiro no celular. A minha filha de 18, ela faz faculdade online, né? Então já fica Ai, direto no celular, no computador. Mas mesmo almoçando, tomando café, ela está com o celular do lado. Aí eu fico brigando. Minha filha, desliga pelo menos na hora que você estiver alimentando, né? Você sentir o sabor da comida, né? Prestar atenção, conversar. Ela já não é muito de falar. Aí você perguntar as coisas, ela responde monossilibamente. Falei, pelo menos nessa hora, né? Das refeições, porque é eu difícil. E a maioria acho que dos jovens estão aí, com ansiedade, né, depressão, jovens e trancados adultos. nos seus Jovens e quartos, não sabe adultos. dialogar, vai conversar com a amiga só pelo WhatsApp lá, e não escreve nem direito, né? Tudo VC, TB, Códigos. que tem hora que você não sabe nem o que significa. Códigos, né? A gente tem uma globalização de informação, né? A gente conquistou muita coisa com a globalização, né? Você vê que a possibilidade de estudar em casa, que isso, né? É, Então, assim, democratizou muito, né? Globalizou muito a educação, né? A informação. Só que hoje a gente está tão informado que está desinformado, né? Há um controle social muito grande ainda, né? Por quem detém esse poder da informação, né? E eu quero não desistir. Eu quero ser essa pessoa que vai estudar para melhorar o discurso, para ajudar pessoas a não ficarem à margem, sem saber das coisas, se deixarem ser controladas, né? Que possam ter uma dúvida na cabeça, assim, nossa, mas será que isso realmente é verdade? Aonde eu vou poder pesquisar que isso não é verdade, né? Que tenham um pouquinho de vontade de pesquisar um pouquinho mais, né? tem que ter um Para não senso serem crítico, né? controlados, Eu para não serem acho, controlados pelo eu acho que sistema. Tá? uma coisa que o governo fez muito bom foi proibir os celulares nas escolas, Hum, porque estava com falta de socialização, né? Melhorou, assim, 80, 90% entre os meninos nas diz que agora escolas. eles interagem, né? Interagem, conversam, né? Antes não. Só cada um no seu cantinho, no celular,
não prestava atenção na aula, tirava foto do quadro, não copiava, os meus eram assim. E agora não. E até uma escola que eu estava ouvindo um escritor falando que eles modernizaram, colocaram tudo online, e foi a pior coisa que fizeram, sabe? Porque os meninos não aprendem. Enquanto você está ali prestando atenção e copiando, seu cérebro está, né, fazendo novas conexões. E no Que a digital só escrita é o não. cavar, né? Eu A tava escrita é o cavar. E a time-lapse, assim, digamos, a rede social é só dopamina, né? É só isso aqui, isso. ó, só dopamina. Agora, o escrever e o bordado, né? Que é essa semana, dia 13, a gente vai ter um bordado poético no museu. Eu convido a todos que puderem, né, participar. Que é justamente esse cavar, né? Como a escrita, eu conversando com uma psicóloga na Unipan, e ela falou bem isso, que a escrita, o bordado, é um cavar. E esse movimento do cavar visita a si mesmo, organiza os pensamentos, organiza o que precisa, né, os problemas que a gente tem para resolver, e enquanto escreve, enquanto borda. Né, e achei muito interessante. Então, quero deixar aqui o convite para quem quiser participar, tanto do bordado poético junto com o slam que eu faço, quanto o slam no dia 15, né? Dia 15 teremos um slam às 16 horas, né? Para declamar poema, para gravar o documentário sobre o slam. Né? E eu espero que as pessoas que usam o celular estejam lá para não usar o celular no dia e declamar poemas, né? Vai ser na Praça do Coreto, né, Sim, Fernanda? vai ser no Coreto. Então, dia 15/6, 16 É, horas, na Praça do Coreto. é, Pessoal aí participar. o, Vamos mais um poema para a gente encerrar, senão o Instagram vai nos bloquear. Já tem mais de 1 hora. tem aqui um pequenininho. Me falte cor, não me falte coragem de continuar o que amo, o meu traço. E aí eu arranquei aqui da minha agenda. Ó, Eu gosto de desenhar mulheres, né? E aí desenhei esse, né? E escrevi outros pequenos. Amo ter as letras voando do coração para o papel. Até parece que adoçam a vida como se fossem mel, mas às vezes são o fel. Você é o que eu amo ver. Tem horas que se quebra, tem horas que se remonta, mas nunca desiste de viver e realizar sonhos. Na real, todos caem e, e levantam. A vida segue o fluxo. Existir é resistir. Então, assim, eu estou muito no fluxo de poemas menores, né? E que vão aí compondo essa minha trajetória. Eu escrevo o tempo todo olho assim pro caderno, ó, mais presença, menos like. Eu vou sempre vou escrevendo umas coisas pequenininhas, né? Tem um poema de 2009 que eu lembro decorado. O poeta não tem cor, o poeta não tem raça. O poeta pode ser o vendedor da praça. E isso foi escrito na época que eu fazia supletivo no César, em Brasília, né, à noite. Então, era uma mãe solo voltando a estudar para melhorar a condição financeira de vida para esses filhos que ainda eram ali, o Gabriel com 11, o Rafael com, com 9 e a Maíra com 5, né? 5 anos. Então, eram crianças ainda e eu voltando a estudar e começando a trabalhar e começo a fazer poemas, né? Sempre fiz poemas, mas fazendo um poema no momento que eu estava trabalhando à noite, né? acho que quem escreve nunca para, né, de escrever. E É aí um vício, né? vem uma ideia, você Incorrigível. anota ali, É, depois desenvolve o poema. Eu hoje em dia ainda volto. vou ler uma reflexão aqui para nós, para a gente poder encerrar também. Falando sobre o mundo hoje, né? Que as pessoas às vezes não se assustam com mais nada, né? Parece que tá tudo normal, tudo banal, não interagem, são relacionamentos superficiais, né? E é isso aí que você falou. Eu tenho 3 amigas que são amigas de longas datas, que a gente reúne assim de vez em quando para conversar. Mas tem vezes que é difícil reunir todo mundo. Tá cheio de compromisso, mas a gente sempre arruma um tempinho. E é muito É, bom esse contato aí, né? Olho é, no olho, sem celular, igual você falou. Então, acho que a gente tem que, né,
ter mais esses momentos aí, Contemplar, né? contemplar e cultivar as amizades, né? Estão ficando cada vez mais É. raras. Estamos ficando cada vez mais insensíveis, nos acostumando com as tragédias e atrocidades que o ser humano comete, insensíveis à dor do outro. Faleceu alguém assassinado, nossa resposta é: ah, é? Quem? Não ficamos mais perplexos, não temos empatia com a dor do outro. Cada vez mais as notícias são espetaculosas e cruéis, e vamos nos acostumando com um mundo desumano, violento, egoísta, superficial. As tragédias e violências estão fazendo parte do nosso cotidiano. E tristemente aceitamos tudo como se fosse normal, natural, banal. Estamos cada dia mais perto do abismo da crueldade e maldade humana. E ficamos assistindo de braços cruzados a degradação do ser humano. Não temos tempo para acolher e auxiliar o outro com uma visita, uma palavra de esperança e conforto, um gesto de carinho. Ainda há tempo de resgatarmos a nossa sensibilidade, caridade, humanidade e empatia. Fazermos a nossa parte para construirmos um mundo mais humano, solidário, amoroso, menos cruel e egoísta. Um mundo mais digno para as próximas gerações. Fica aí a Nossa, reflexão. obrigada. Nós que temos filhos, né, eu acho que nós temos que buscar É, isso aí, né? é. Porque às vezes é tão difícil. Até eu estava ouvindo um repórter falando sobre a IA, porque ela vem para o bem e para o mal, né, Fernando? Uhum. Se você for pensar, até eles mostraram um robô que deu um curto lá e queria bater no que criou ele. Falei, que É, ponto nós vamos chegar? é isso. E aí o cientista explicando que pode acontecer isso, porque são muitos algoritmos ali que você não tem, né, noção do que pode acontecer ali na hora de... Foi até uma reportagem na Record, Eu quero no, ver a à respeito. noite, no domingo, depois você procura para ver. Aí eles explicando sobre a IA. Então vem para o bem e para o mal. Então vamos usar a internet, a tecnologia e tudo para, né, o nosso bem, para fazer o bem. Porque nas mãos erradas pode, né, causar muito mal à humanidade. Até a questão aí de pessoas aproveitando para dar o golpe, né, virtual. Muitos golpes, né? Hoje em dia, se Muitos um filho meu golpes. me pede qualquer coisa, primeira coisa que eu falo, eu começo a falar outras coisas, eu falo assim, então, não dá, me liga, vamos Exatamente. conversar, né? Vamos conversar. É, nessa viagem, inclusive, nessa viagem para Natal, então, como essa minha amiga atendia a ligação do esposo, em dado momento, a gente estava em Pureza, Rio Grande do Norte, a 70 quilômetros a 50, 70 quilômetros da capital, né, Natal. Aí a gente foi para uma cidade, para um olheiro, né, que é Pureza. Um olheiro, é uma nascente, mas lá nós chamamos de nascente aqui no Centro-Oeste, lá no Nordeste eles chamam de olheiro. Um lugar lindo, paradisíaco. Eu estava bordando na praça, depois do almoço. E a minha amiga com o celular na mão o tempo todo. Em dado momento, ela pediu o meu emprestado, porque ela precisava tirar foto, alguma coisa assim, do que ela estava conversando com o esposo. Ele ligou para ela e pediu para que ela fizesse transferências, né? E aí ela falou assim, mas por quê? Aí ele, é uma questão aqui do uma mudança do STJ, a advogada do condomínio está passando isso daqui, ele é síndico, né, do condomínio onde eles moram, e ela é a tesoureira do, do condomínio, né? Do condomínio. Do condomínio. E aí, enfim. E olha que ela é uma pessoa muito atenta. Ele mandou áudio, ou Eles mensagem. eles conversaram, Ah, né? Ele, em Brasília, recebeu ligações de uma pessoa que disse que o STF tinha uma nova regra e que o dinheiro tinha que ir para uma outra conta
E ele, advogado, hein? Advogado. Ele é advogado, ele é bombeiro aposentado, mas ele se formou em direito, né? E aí tá, ele passou essas informações para a Mônica, que estava lá em Natal. A Mônica falou assim: Nossa, mas você falou com a advogada do condomínio? Ah, eu falei. Aí ela acreditou no marido e fez o quê? Fez os Transfer. Pix. Três. Nossa. Três Pix. Hum, Meia hora depois, lá com a questão, ela entendeu que aquilo estava errado. Dois, ela conseguiu recuperar, reverter. O mais alto, ela não conseguiu reverter. Sabe quantos mil eram? Para minha realidade, aquilo era absurdo. 15 mil. nossa, que isso? Ela não conseguiu Terrível, né? reverter. 15 mil. E aí, a minha pergunta é: o que seria o por que, que a pessoa não pode respirar? Então, sempre que alguém me aperta, eu falo assim: não, vamos respirar. Amanhã a gente faz isso. Isso. Depois a gente conversa sobre. Uhum. Peraí, calma. Eu não faço no mesmo dia. Eu não faço nada no mesmo dia. Não, hoje mesmo eu recebi uma ligação no fixo, falando que era da Central da Caixa Econômica de Brasília, que eles estavam tentando mudar a minha conta da Caixa para uma conta virtual do BMG, e que para mim conferir uns dados lá, mas aí eu não quis conferir, né? Mas ele falou meu nome, meu CPF, meu celular, falou assim, eu vou te passar um link pelo WhatsApp para a gente poder entrar em contato com a segurança da Caixa. Eu falei, não, moço, mas como que eu vou saber que não é um golpe? Não, não é um golpe, não. Isso aqui, esse procedimento só tem que ser feito por telefone. Eu falei, não, eu vou na Caixa procurar o gerente É o que eu pessoalmente e vou falo com a resolver minha mãe. isso. Aí ele falou assim, você é acostumada a mexer com rede social, com telefone? Eu falei, sim, eu tenho. Aí na hora que eu falei isso, ele desligou o telefone. Por quê? Eles pegam as pessoas, né, menos instruídas. Ia mandar um Exatamente. link pro WhatsApp, a pessoa ia entrar e ia Agora clonar o telefone. você vê que mesmo Podem as cair. instruídas, se deixam levar pela comunicação assertiva, fizeram uma Exatamente. comunicação imperativa, assertiva, para pessoas bem instruídas, como um advogado, né? Um bombeiro, Uhum, formado em direito, bem instruído, e para uma policial militar bem instruída, uma pessoa que está estudando, estuda línguas, que está sempre estudando, está se capacitando em cursos, conseguiram enganar essas duas pessoas, é. né? Então, assim, Esse rapaz que me ligou conversa super bem. Parece um advogado, né? eles têm o Mas discurso, né? É o eles discurso. ensaiam, né? O João ainda falou aqui, ó, que enquanto você estava declamando o seu poema, o João ele foi digitando o primeiro poema dele, né? Que foi feito aos 15 anos, baseado no maior amor da minha vida, uma moça que conheci em Águas de Lindóia. Eu tenho vontade Ó, de conhecer Águas de Lindóia em 2016. Gente, mas que delícia, outro dia desse 2016, né? Eu tinha 40, tinha 40 anos, agora já tô com 50. passa rápido. Muito rápido, né? E que bom que a vida tá passando e a gente ainda tá aqui para contar histórias, né? É, Conte graças a Deus. histórias, João, conte histórias pra gente, né? Oh, foi uma Foi uma honra pena. participar com vocês da live, né? Assim, acho que a vida nos prepara a isso, momentos que a gente seja mais leve mesmo, não fique tão apreensivo. Eu tenho procurado assim, me convidam para alguma coisa, eu vou lá e participo. Não fico muito preocupada, porque se ficar muito preocupada gera ansiedade. E deixa fluir, como o computador não quis funcionar para eu poder ler outros poemas, né, que eu gostaria de ler, que estava no meu pensamento, a internet não quis colaborar. Ok, que nós ainda somos reais, né? E eu tinha poemas escritos manualmente, que é a grande coisa, né? Eu estou sendo revolucionária no momento, né? Eu tenho poemas ainda escritos à mão e que Bom são demais, inéditos, né? Eu li né? coisas Inédito. inéditas para vocês, assim, que eu ainda não tinha lido para ninguém, né? E que bom que isso acontece ainda, né? Que a gente possa fazer esse exercício, que para outras pessoas que possam assistir a live possam sentir isso, que a escrita como um ato revolucionário e para já, né? Muito obrigada, Cidinha. Exatamente. Muito obrigada Fernando, por esse momento. foi um prazer
tá? Muito obrigada aí por você disponibilizar seu tempo e Agradeço. vamos marcar mais, né? Lives para a gente falar de Com poesia, certeza. encontros, né? Pessoalmente. Foi ótimo nos encontrarmos. Pois é, vamos deixar passar, não. E foi uma pena, João, você ter caído aí sua internet, você não ter participado até o final. Muito obrigado por você ter aceito o convite aí. E eu estou com esse projeto aí de chamar mais poetas para a gente trocar ideias aí e levar poesia pro mundo. Que Eu tenho um bom. canal no YouTube, né, Café com Poesia, aí recita alguns poemas, vou deixar a live salva lá, quem quiser, né, assistir depois e compartilhar. Mas foi um prazer, Fernando, te conhecer e você participar aí conosco. Você quer deixar uma mensagem? Eu quero deixar que a gente possa fazer isso, viver mais o presente, ter sempre à mão um caderninho, uma caneta, e que a gente possa respirar um pouco, observar a nossa volta, anotar nossas impressões por algum momento, por algum evento, e fazer disso um exercício, né, de nos visitarmos. A poesia ela tem esse papel de cura, né? A escrita tem esse papel de cura, né? Então eu convido as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, a fazer esse processo de cura, né? A se ouvir, a se olhar, a silenciar mais esses sons das redes sociais e olhar para quem está do lado, mesmo que seja o como diz o poeta não tem cor, o poeta não tem raça, o poeta pode ser o vendedor da praça. É ouvir essas pessoas, é ouvir o cara do Uber, é ouvir o cara que vende. Quem vem. Eu estou aqui ansiosa para que para acabar a live, porque eu vou correndo ali na Sueli comer um biscoito e conversar um pouquinho, sabe? Delícia. Coisa de mineirinho, né? Eu vou ali na quitanda comer um pouquinho, sabe? Assim, alimentar o corpo e a alma, né? Que é dar É um oi isso aí. dar um oi para as pessoas, é olhar nos olhos, é ouvir um pouco a voz das pessoas, viver o real, né? E É um beijo, exatamente. João. Um beijo, João. Foi bom conhecer o João, não conhecia, né? Vou começar a segui-lo. O escorpião. Ele é um Muito artista, obrigada. desenha É. muito bem, é uma pessoa maravilhosa. Eu conheci ele numa feira em Limeira que eu participei esse ano. Ai, que Ele legal. é uma pessoa maravilhosa, lá do Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome da cidade que ele mora, É. mas é tudo de bom. Então Obrigadão. vamos reforçar o convite aí, dia 15/6, 4 horas, no Sim, Coreto, quem no for aqui de Coreto. Patos, e É. tiver alguma poesia, poema para declamar, que vão gravar um documentário do Isso. Islã. Islã Fado, você participa há muito tempo já, Desde 2022. Eu conheci 2022. em 2022 e comecei a participar. Bom demais. Foi um prazer conhecer o grupo e estar junto com vocês. Ai, que bom. Obrigadão. Eu fiz um print quando ainda estávamos os três. Eu vou mandar para você, tá? Tá, joia, então. Beijão, Fernando. Beijo. Prazer. Tchau. Obrigada. De nada. Beijo para todo mundo que ficou aí até o final, assistiu a live e até mais.